Carta aberta do padre Gilmar Serafim, de Trindade, Goiás, para toda a nação brasileira. Abre aspas. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, para que o mal triunfe, basta que os bons se silenciem. Eu, o padre Gilmar Serafim, venho a público, através desse comunicado, manifestar o meu voto nessas eleições, a exemplo de outros sacerdotes que já se posicionaram nesse sentido, e tentar tocar o coração daquelas pessoas que ainda estão indecisas. Como servo de Deus, eu tenho o dever de denunciar a mentira e anunciar a verdade. E nesse momento crítico que nos encontramos, jamais poderia lavar minhas mãos, como fez Pilatos, em uma atitude covarde de omissão. Pois bem, nessas eleições, estamos entre o bem e o mal. Digo isso porque existe um candidato que é perseguido, massacrado pelos seus princípios e não por seus defeitos. Ele não é massacrado pela sua história, seu relacionamento com as pessoas e nem por condutas inapropriadas. Ele é massacrado por defender princípios cristãos. E é exatamente por isso que trago a público o meu voto nessas eleições. O que nós precisamos entender é que grande parte da grande mídia, artistas famosos e outros candidatos não estão atacando Jair Bolsonaro. Estão atacando a moral cristã. Eles não vão confessar isso. Para enganar o povo, é mais fácil passar a imagem de que o problema é o candidato. Mas a verdade, meus caríssimos irmãos, é que qualquer que fosse a pessoa defendendo a moral cristã, também estaria sendo atacada. Vamos fazer uma análise rápida do que eu digo. Ele é o único candidato que diz abertamente que é contra o aborto. Caríssimos, a Igreja é contra o aborto. Não é questão de saúde da mulher. Aborto é o assassinato de um inocente que não tem como se defender. A mulher é dona do seu próprio corpo, mas não é dona da vida que ela tem no ventre. Vivemos em um país onde não há pena de morte nem para o pior dos criminosos. Legalizar o aborto é a legalização da pena de morte de inocentes. Bolsonaro é acusado de homofobia por se opor ao casamento gay e à ideologia de gênero nas escolas. A pergunta que eu faço é: a Igreja também não é contrária a isso? A Igreja não sofre ataques frequentes de pessoas que defendem o casamento gay e a ideologia de gênero? Vocês não veem alguns grupos feministas e da causa LGBT depredando portas de igreja, pichando paredes da igreja, profanando objetos sacros e até mesmo a Santíssima Eucaristia? Bolsonaro adota a mesma postura da igreja. Defendemos a liberdade individual de cada ser, sem, contudo, que coloquem em risco a liberdade coletiva, sem que queiram impor a todos suas ideias. Nunca vi, nem a Igreja e nem Bolsonaro, querendo tutelar a liberdade de cada ser. Temos nossa posição do que é certo e do que é errado, mas não tutelamos o direito à liberdade dada por Deus a cada um de nós. Outra acusação criada contra ele é a de racismo. Meus caríssimos, o crime de racismo é tão grave que a nossa própria Carta Magna dispõe sobre ela. Crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Se Bolsonaro fosse racista, primeiro, ele não defenderia princípios cristãos. Segundo, ele estaria preso. O que ocorre é que Bolsonaro, por diversas vezes, se mostrou contrário às cotas raciais
em vestibulares e concursos públicos. A maior preocupação dele não é que o homem branco, de classe média ou alta, perca a vaga, mas que o homem branco de classe baixa, que se esforçou, que estudou, seja discriminado porque é branco. É uma questão de justiça social. Também o chamam de autoritário, e isso nada tem a ver com o íntimo dele. Tanto que o principal argumento é que ele é militar. Já ouvi tomar uma cusparada na cara, uma ovada no peito e agora uma facada no abdômen, e não reagir. É outro rótulo que não faz o menor sentido. Também dizem que ele prega a violência. Caríssimos, quem pregou e promoveu a violência todo esse tempo foi a coletânea de governos que passou pelo Planalto e que afrouxou as punições, premiou os errados, destruiu a educação e perverteu nossos jovens. É interessante lembrarmos que Jesus, a lei, diz ao homem enfermo, não peques. Mas o próprio Jesus nos mostra que apenas curar e pedir não adianta. Ele logo em seguida admite uma punição, para que não te suceda alguma coisa pior. Bolsonaro não prega violência. Bolsonaro prega legítima defesa. Quando Jesus diz, dê a outra face, ele quer dizer para darmos mais uma chance para nosso semelhante. Perdoarmos nosso semelhante. Isso não quer dizer perdermos nossas vidas por nada. A legítima defesa é dever de cada cristão. São João Paulo II lembrava isso. Nossa vida também é sagrada e só podemos entregá-la sem resistir a Deus. Ainda falando sobre as acusações que fazem a ele, mais uma mentira que dizem é que ele é machista. Caríssimos, toda e qualquer pessoa que defenda a família não pode ser dita machista. Todo homem tem uma mãe, uma avó, talvez uma irmã e uma filha. Todo homem que defende a sua família faz tudo pelo bem dela. É uma questão de lógica. Nenhum homem quer restringir a liberdade de sua mãe, filha, irmã. Essa mentira atribuída a ele é para causar medo nas mulheres. Aliás, ele foi um dos poucos parlamentares a criar projetos justamente na defesa das mulheres, como, por exemplo, tornar o estupro crime hediondo e a castração química de estupradores. Eu não posso garantir que Bolsonaro não nos decepcionará, pois só Deus conhece o dia de amanhã. Entretanto, dos candidatos à presidência, só ele enfaticamente defende a família, composta por um homem e por uma mulher, conforme o projeto de Deus. Enquanto os outros tratam com desprezo a família. Não se omitam. A omissão é um recurso dos covardes e um pecado gravíssimo. Que Deus abençoe e liberte a nossa nação do comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fecha aspas.